Boa noite, pessoal. Queria agradecer muito, estava falando aqui, pô, com uma chuva dessa, com esse trânsito, a gente vê tanta gente, né, vindo aqui atrás de conhecimento, atrás de ouvir uma conversa interessante, inteligente, de ver a evolução desse projeto do Trip Transformadores, né? O 6º ano que a gente faz esse movimento, né? A gente começou em 2007, naquela altura era uma coisa até meio difícil de explicar, né? A ideia de parar tudo que a gente estava fazendo para procurar pessoas aqui no Brasil cujas vidas, cujas as energias, a orientação do trabalho, da trajetória, era em função do outro. Né? Aquilo, naquela altura, ainda era uma coisa assim, até meio esquisita. Por que essa revista está fazendo isso? Né? Hoje, eu diria que até para motivo de festejar, isso já está, de uma certa forma, mais inserido no nosso dia a dia. Né? A gente está vendo as pessoas reconhecendo a importância de quem trabalha, não pensando só no próprio umbigo, em buscar a independência, mas pensando, ao contrário, na ideia de celebrar a interdependência, né? A ideia de que todo mundo faz parte da mesma coisa, da mesma história, do mesmo organismo. Né? Então, nós estamos aqui para falar disso. Né? Essa é a primeira vez que a gente faz um pré-evento. Eu estou chamando isso aqui de um pré-evento. A gente faz um pré-evento com o intuito de divulgar em primeira mão quem são os 10 homenageados do Trip Transformadores desse ano. O ano passado a gente fez aqui mesmo, nessa casa da Coelho da Fonseca, um debate, foi um pré-evento, mas a gente não divulgava os nomes dos vencedores antes dos vencedores, não, dos homenageados, né? Antes da festa que acontece em outubro. Esse ano o que a gente entendeu é que uma das principais coisas que a gente pode fazer para honrar e para homenagear essas pessoas é botá-los em evidência, dar espaço, é mostrar para as pessoas o que elas estão fazendo. Então, por que não fazer isso mais e melhor e durante mais tempo? Né? Então, a gente tem hoje aqui 2 objetivos. O primeiro é contar para vocês quem são os 10 homenageados desse ano, desse 6º ano do Trip Transformadores. Mostrar para vocês, essas pessoas, várias estão aqui presentes, inclusive, a gente vai poder interagir com elas, conversar um pouco, bater um papo, tomar um drink depois aqui do evento. Elas estão por aqui e a gente vai trazê-las aqui para apresentar para vocês. Esse é o nosso primeiro objetivo. O segundo objetivo é fazer aquilo que a Trip faz desde 1986, né? São 26 anos, que é tentar produzir boa reflexão, fazer com que a gente saia daqui com coisas interessantes para pensar, para refletir, que mude um pouquinho o jeito como a gente enxerga o mundo. Né? Então, a gente convidou 2 pessoas das quais a gente gosta muito e há um bom tempo. A gente vai ter aqui o Danilo Santos Miranda, um dos caras que mais agita a cultura nesse país. Eu falo isso sem o menor medo de estar exagerando. É um cara que realmente tem feito muito pela cultura em todos os níveis. E a gente vai trazer aqui o Criolo, que é uma figura que a essa altura todo mundo já conhece, mas que tem feito um trabalho também que eu acho que extrapola a questão da música. É um trabalho que mexe com a emoção das pessoas, que tem feito vou arriscar aqui uma expressão, uma revolução emocional. Tem feito as pessoas se sentirem de um outro jeito através da ferramenta da música. Então, são 2 figuras que eu respeito muito e que eu acho que precisavam se encontrar publicamente. Eles já se conhecem, estava falando com o Danilo agora, o Danilo já conhece o Criolo já há algum tempo, mas eu queria muito produzir essa conversa, esse encontro mesmo, e que isso fosse compartilhado. Então, a gente está transmitindo, inclusive, isso ao vivo pela internet, para quem não pôde vir, mas principalmente quem está aqui vai ter uma experiência que eu tenho certeza que vai ser muito gostosa. Né? Nessa coisa dos pré-eventos do Trip Transformadores, nós estamos fazendo mais um, a semana que vem, se por acaso alguém tiver com uma viagem marcada aí para os Estados Unidos, ou conhecer alguém que esteja morando lá, pode dar um toque. Nós estamos levando a semana que vem o filme Xingu, do Cal Hamburger, para ser exibido em Nova York. O filme não entrou em cartaz lá em Nova York por questões, enfim, de problema de sala, de espaço, etc. A gente alugou 2 salas daqueles cinemas do Tribeca para fazer 2 sessões para convidados, imprensa, formadores de opinião, etc. Para mostrar esse filme para as pessoas, dentro, claro, das nossas limitações, para mostrar esse filme para as pessoas lá nos Estados Unidos. E o Cal Hamburger também, a gente vai levar ele para lá, para que ele converse com as pessoas não só sobre o filme, mas sobre o que ele viu depois de 3 anos trabalhando com a questão indígena, digamos assim, a história toda que ele presenciou para poder filmar
essa belíssima obra, né? Não sei se vocês já viram, mas é realmente um filme que merece ser visto, né? Então, é um cara que hoje pode falar sobre meio ambiente e sobre índio de uma forma bastante embasada, né? Então, no meio desse movimento todo de Rio+20, etc., a gente vai sair daqui e vai para lá para levar esse assunto através de um filme que é muito emocionante. Isso vai ser segunda-feira que vem, se alguém estiver indo para lá, ou conhecer alguém que esteja morando lá, enfim, pode dar um toque, porque vai valer a pena mesmo participar. Esse vai ser o segundo pré-evento do Trip Transformadores de 2012, e a festa, a cerimônia principal vai ser em outubro, como foi o ano passado, em outubro, e como foi nos últimos anos lá no Auditório Ibirapuera. Tá? Então era só isso que eu queria falar, eu queria explicar um pouquinho, né, o que a gente pretende fazer aqui hoje, para que a gente se reuniu aqui hoje. Queria agradecer muito, né, claro, os patrocinadores, eu sempre falo isso no Transformadores, patrocinar uma coisa desse tipo, isso não tem incentivo de lei de cultura nenhuma, a gente nunca conseguiu isso. Tá? Então isso aqui é o que eles chamam, usar essa expressão horrorosa, né, dinheiro bom. Né? Então assim, as empresas dão mesmo dinheiro para que isso aconteça, isso é difícil no Brasil, então eu falo realmente assim, com orgulho que o Banco Itaú e o Boticário têm patrocinado esse movimento todos os anos, né? E a gente se sente assim bastante agradecidos a eles. E a gente tem também apoiadores importantes que eu vou mencionar aqui: a Audi, o Grupo Inc, a Suzano Papel e Celulose, a agência Almap BBDO, a H2O, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes e a Eldorado Brasil 3000. Queria agradecer também ao Álvaro Coelho da Fonseca, que cedeu a sede dele, isso aqui é a sede do Grupo Coelho da Fonseca. A gente está aqui nos escritórios deles, então no meio do expediente tinha gente batendo prego aqui. Espero que não tenha atrapalhado muito, mas assim, esse casarão é um casarão, se não me engano, dos anos 50, uma casa muito especial, e a gente acha que é um espaço nobre que, enfim, tem todo sentido a gente trazer um pouco de cultura, de reflexão e de arte aqui para dentro. Né? E também ao Arquivo Vivo do Eric, nosso amigão, que em todos os eventos que a gente faz, eles apoiam, e, enfim, ajudam a gente a fazer cenografia, as cadeiras, todas as coisas maravilhosas aí que fazem com que isso aconteça. Tá bom? Então era isso. Vou entregar a bola aí para quem entende. Cadê o Li? Vamos nessa. Obrigado, pessoal, pela presença. Valeu. Então, em nome da Trip Editora, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa noite especial e dizer que nós estamos aqui para celebrar uma crença. A crença na existência de uma força em cada um de nós que pode realmente mudar o mundo à nossa volta. Um poder interior que se manifesta quando não nos conformamos com o que nos incomoda e nos entregamos à busca do que realmente importa. Esse é o espírito do Prêmio Trip Transformadores, que chega em 2012 à sua 6ª edição. Com a homenagem, queremos mostrar histórias de pessoas que descobriram uma maneira diferente de conduzir sua breve passagem por este planeta. Uma maneira mais verdadeira, simples, produtiva e em estreita relação com a vida. Assim como os premiados dos anos anteriores, os homenageados de 2012 são pessoas como você e eu, com dúvidas, medos, desejos e imperfeições. O que eles têm de diferente é a atitude. Eles descobriram por caminhos diversos que é possível superar o individualismo dos nossos tempos e se entregaram a essa descoberta com coragem, desprendimento e generosidade. Ao homenageá-los, queremos inspirar todas as pessoas com quem nos relacionamos a despertar o próprio poder de transformação e convidá-las a empreendermos juntos essa jornada. Então, vamos conhecer os homenageados de 2012. Ana Beatriz Pierre Paiva abriu uma porta que só ela, portadora de síndrome de Down, poderia abrir. Com outros 6 jovens com deficiência, escreveu e publicou em 2011 o livro Mude o Seu Falar, que eu mudo o meu ouvir. Um manual que traz dicas sobre como se comunicar com pessoas com deficiência intelectual. É o primeiro livro sobre acessibilidade escrito por pessoas com síndrome de Down no Brasil. Foi lançado na sede da ONU, em Nova York, em versões em inglês e português. Mais do que ampliar a inclusão à sociedade, o livro abre os olhos e ouvidos para todos para a riqueza da experiência de estar vivo. Com a sua atitude, Ana Beatriz nos mostra que é possível explorar todo o potencial que mora em cada um de nós.
Marcos Evangelista de Moraes, o Cafu, é quem vestiu por mais vezes a cobiçada camisa amarelinha na história do futebol brasileiro. Jogou 3 finais de Copa do Mundo e, na última, em 2002, levantou a taça como capitão. Foi nesse momento, auge máximo de sua carreira, que Cafu revelou sua alma. Declarou a plenos pulmões seu amor à esposa Regina e fez questão de homenagear o bairro em que cresceu, o Jardim Irene. Era a coroação de uma ação iniciada um ano antes, quando criou naquela comunidade a Fundação Cafu, que pretende gerar oportunidades para jovens da região por meio de atividades culturais e esportivas, de reforço escolar, de geração de renda e de formação profissional. Quando Evelyn Yospi abandonou a carreira de jornalista para trabalhar no terceiro setor, esse negócio nem existia. Ele se organizou pelas mãos dela e de outros apaixonados que dedicaram a vida a pensar como as empresas poderiam atuar junto às organizações da sociedade civil. Conciliadora, foi cofundadora e primeira presidente do GIF, ou GIF, a mais importante organização brasileira do investimento social privado. Como presidente da Fundação IOSP, ajudou a criar importantes tecnologias sociais de educação pela arte e pelo ensino profissionalizante, adotadas por empresas e universidades Brasil afora. Hoje, investe seu tempo para consolidar, aperfeiçoar e difundir o conceito que criou, estreitando cada vez mais os vínculos entre as organizações civis e as empresas. A jornada de Gabriela Leite começou na década de 1970, como a de muitos jovens que largam os estudos para trabalhar. A diferença é que ela largou a faculdade de filosofia para se tornar prostituta. Incomodada com a falta de dignidade da profissão, lançou-se à luta, inicialmente com o primeiro Encontro Nacional das Prostitutas em 1987, depois com a ONG Da Vida, criada em 2002 para dar voz a uma categoria até então invisível no debate público e que serviu de modelo pelo país afora. Em 2005, criou a DASPU, uma grife de nome irreverente que financia as ações da Vida e que projetou sua luta em nível nacional. Orgulhosa de suas escolhas, em 2009 contou sua história no livro Filha, Mãe, Avó e Puta, adaptado recentemente para o teatro. O despertar da atriz Isabel Filardes ocorreu em 2002, pela leitura de uma reportagem sobre a crise ambiental mundial. Sensibilizada, ela e o marido criaram a Doe Seu Lixo, organização sediada no Rio de Janeiro, que hoje é referência na reciclagem de resíduos e na melhoria de vida de catadores. Em 2003, seu filho, Jamal Anwar, nasceu com a síndrome de West, uma doença rara que afeta o desenvolvimento psicomotor da criança. A luta para tratar Jamal e a vontade de ajudar outras mães com filhos especiais estimulou Isabel a criar a ONG A Força do Bem, que organizou o primeiro banco de dados brasileiro de pessoas com deficiência, que conta com mais de 1 milhão de cadastros. Com seu exemplo, a atriz mostra que ser protagonista de nossas vidas é fundamental para transformar. Joás Brandão é uma lenda viva na Chapada Diamantina. Quando o Cerrado ainda era considerado mato e o Parque Nacional nem existia, Joás decidiu, por impulso, combater os incêndios que destruíam a paisagem. Sozinho, muitas vezes descalço, Joás percorreu os campos da Chapada, alimentando a fama de doidão. Aos poucos, sua loucura foi contaminando outros jovens e hoje a Chapada é um dos locais do país mais bem protegidos das chamas. Aos poucos, reuniu outras lideranças e com elas criou o Grupo Ambientalista de Palmeiras, GAP, que hoje, inclusive, faz coleta de lixo onde a prefeitura não chega. Com a sua atitude, Joás inspirou toda uma geração de jovens guerreiros. Depois de quase 40 anos de carreira como cartunista e criador de personagens libertários, como os Piratas do Tietê, Laerte se reinventou mais uma vez.
Em 2009, disposto a transpor limites, Laerte passou a se vestir como mulher. Não se trata de manifestação de orientação sexual, mas de uma iniciativa individual para conhecer o mundo pela perspectiva feminina. Sua atitude corajosa lançou um novo debate sobre papéis sociais e colocou em xeque as definições de gênero e os limites da liberdade individual. Agora é o Luiz Eduardo Soares. Um dos maiores especialistas em segurança pública e justiça no Brasil, o antropólogo Luiz Eduardo Soares abriu mão até de sua segurança pessoal para iluminar o submundo do crime e da polícia. Ao denunciar a existência de uma banda podre na polícia fluminense, foi obrigado a se exilar nos Estados Unidos. De volta, relatou em livros o que sabia sobre a crise de segurança que vive o Brasil. Sua escrita cativante trouxe a público os interesses escusos que movem os governos, as tragédias das vítimas e as forças ocultas que atuam na polícia. Sua palavra ganhou alcance nacional quando 2 livros que assina colaboraram para a criação do personagem Capitão Nascimento. Executivo de sucesso, em 2005, o biólogo e administrador Roberto Vaque decidiu, com outros 2 sócios, criar um jeito sustentável de manejar uma floresta. Foi assim que nasceu a Amata, que propõe transformar uma floresta em pé, viva e saudável, em um negócio lucrativo e sustentável. O plano: plantar florestas nativas e exóticas e fazer o manejo sustentável de florestas nativas intocáveis. A receita virá da extração certificada de madeira e de produtos não madeireiros, além da remuneração pelos serviços ambientais que a floresta presta à humanidade. Em 2008, a Mata foi a primeira empresa a receber a concessão de uma área pública de floresta nacional para torná-la economicamente produtiva de forma sustentável. A economia ambiental do futuro deverá seguir os passos de Roberto. Cansada de ver as crianças pobres que tratava voltarem ao hospital com as mesmas doenças, a médica Vera Cordeiro decidiu atuar nas condições de vida das famílias que atendia, para extirpar as doenças pela raiz. Assim nasceu, no Rio de Janeiro, a Associação Saúde Criança, que desde 1991 identifica crianças de família em situação de risco e dá a elas suporte para melhorar a renda, a educação, a saúde e a cidadania. Considerada uma das organizações da sociedade civil mais influentes, a Associação Saúde Criança é uma referência no alívio da pobreza extrema, além de exportar para o Brasil e para o mundo o seu modelo fortemente baseado na atuação de voluntários treinados para a multiplicação de esforços e cuidado individual de cada família. Então agora eu queria chamar ao palco os homenageados presentes. Ana Beatriz Pierre Paiva, Roberto Vaque, representado pela sua sócia Etel Carmona, Evelyn Iospe, Isabel Firlardes, Laerte e Luiz Eduardo Soares para receber a nossa homenagem. Podem trazer. Bateram a foto? Pessoal, os discursos a gente vai deixar para a cerimônia de outubro. A gente queria agradecer demais a presença deles e homenagear com as palmas de vocês, que acho que hoje era o que a gente podia fazer de melhor, e explicar um pouco da obra de cada uma das pessoas que simplesmente nos inspira, né, a seguir não só com a ideia do prêmio, mas com o jeito como a gente enxerga o mundo. Parabéns a vocês e palmas de novo, por favor.
Então, lembrando, o Prêmio Trip vai acontecer no dia 24 de outubro, lá no auditório do Ibirapuera. E aí vocês vão poder conhecer melhor e ouvir um pouquinho da história de cada um desses homenageados. O Prêmio Trip Transformadores fala de pessoas, indivíduos que empreenderam uma busca por evoluir e que se desenvolveram como seres humanos. E é sobre esse desenvolvimento que vamos falar agora, na segunda parte do evento de hoje. Mais especificamente sobre como a cultura, a arte e a educação podem contribuir para o desenvolvimento humano. Para discutir o tema, eu chamo ao palco o professor Danilo Santos de Miranda, diretor do SESC e um dos maiores disseminadores da cultura no país, homenageado pela Trip em 2007. E para debater com o professor Danilo, eu gostaria de chamar ao palco o Criolo, compositor, cantor e um dos artistas mais premiados no último ano no Brasil. E para mediar esse papo, eu convido o escritor, músico e jornalista Cadão Volpato. Podemos sentar. Tá bom. Oi. Oi. Boa noite. A gente preparou uma conversa, na verdade, ou seja, não preparamos nada, tá? Mas eu vim um pouco mais preparado. Eu anotei umas coisinhas aqui em algum lugar. Danilo, podia começar com você, viu? É? O Danilo acabou de chegar da Europa. Na verdade, você chegou hoje da Europa. Hoje de manhã. E você trouxe impressões muito quentes da Europa e que tem muito a ver com o que a gente vai conversar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro justificar o que eu fui fazer lá. Né? Bom, no trabalho nosso, no dia a dia do SESC, nós temos uma articulação muito grande com muitas instituições, organizações, festivais, enfim, muitas atividades. E, naturalmente, a gente tem que manter esse contato, ver, saber o que está acontecendo, acompanhar, como todos aqui também, que têm esse tipo de preocupação, quando podem e têm condições ou têm convites, acabam realizando também. Então, era nessa perspectiva que eu tive, primeiro, em Veneza, na estreia de um espetáculo de um grupo formado por jovens bailarinos de várias partes do mundo, e vários brasileiros, inclusive, que já passaram por atividades nossas também, e que são lá coordenados e orientados pelo Ismael Ivo, que é um coreógrafo, um bailarino brasileiro muito respeitado e com muito trabalho no exterior. Sobre isso, eu vou me aprofundar um pouquinho e contar rapidamente o que isso significa, muito rapidamente. Depois eu tive a oportunidade de ver um festival de teatro em Viena e também passei na Documenta de Kassel, que é realmente a mostra de artes visuais, talvez a mais, uma das mais importantes que acontecem no mundo atualmente. Bom, com relação a Veneza, antes mesmo de falar de Veneza, eu gostaria de dizer o seguinte: obrigado, Paulo, obrigado a todos pelo convite, Cadão, Criolo, de estar aqui com vocês. É um prazer muito grande e saber que, sobretudo, trata-se de um prêmio que lida muito com o caráter do desenvolvimento, da melhoria, da educação, da cultura, muito mais do que o protagonismo individual dessas pessoas, que são pessoas realmente que merecem a atenção, esse reconhecimento social tão importante, mas exatamente porque atuam de maneira absolutamente comunitária, social, que estão vinculadas a projetos, a ideias e a propostas que dizem respeito ao todo, que dizem respeito à sociedade. Então, nesse sentido, eu acho que é um prêmio realmente muito especial e muito característico dessa questão da valorização do aspecto educacional, cultural
e da contribuição à comunidade mesmo. Não se trata, portanto, de alguma coisa que é uma candidatura que se coloca e que se cabala voto para conseguir ser eleito ou ser nomeado. Trata-se de alguma coisa absolutamente autêntica e verdadeira. Eu gostaria muito de dizer que é uma honra enorme participar com essa tribo que aparece aqui, viu, Paulo? É um prazer muito grande. Muito obrigado. Então, com relação ao SESC, eu trabalho já há alguns anos no SESC, nessa função de diretor regional em São Paulo, e, naturalmente, aí nós temos toda uma perspectiva, uma política, um foco. Eu acho que eu estava falando agora há pouco sobre a questão do trabalho dessas instituições, etc. Muitas vezes você ter recursos e não tem foco é um problema. Muitas vezes você ter foco e não ter recurso também é um problema. Quando você junta o recurso com foco, então aí você tem condições de poder realizar um trabalho de maneira cuidadosa, de maneira atenciosa, de maneira, digamos assim, permanente, eu diria, de maneira projetada, de maneira que possa funcionar de uma forma a criar uma metodologia, criar um modo de agir. Nesse sentido, portanto, é um trabalho que traz um resultado muito extraordinário, viu, Cadão e Criolo? É alguma coisa que a gente tem com muita força, porque o foco existe com muita clareza. E o foco tem a ver com o quê? Tem a ver com esse caráter da educação e da cultura integrados. Nós não temos uma perspectiva da educação isolada, como se fosse a transmissão do conhecimento ou a questão da formação escolar, fundamental, indispensável, absolutamente básica, importantíssima, mas não suficiente. Enquanto que a cultura que a gente imagina não é aquela cultura que trabalha apenas no campo das artes, do espetáculo, nem mesmo do patrimônio da memória, mas que trabalha no sentido muito mais amplo, que diz respeito à vida, à convivência, à vida em sua magnitude, em a sua integração absoluta com o seu meio, com a vida urbana, com o convívio social. Tudo isso são componentes fundamentais de uma ação cultural efetivamente realizada. E é nessa perspectiva que a atuação nossa se dá de maneira muito clara. E, com relação ao diálogo que se estabelece, esse diálogo tem um caráter tanto, digamos, local, nacional e também internacional. Por quê? Porque nós convivemos com realidades cada vez mais amplas no mundo inteiro. Só para completar essa colocação feita pelo Cadão, logo de início, eu diria o seguinte: a experiência agora que eu acabei de ter nesses 12 dias circulando por alguns países da Europa e vendo o que está acontecendo lá e assistindo, inclusive, a alguns eventos com a nossa participação ou com a perspectiva de a nossa participação, me ensinaram muito esses eventos. Primeiro, esse de Veneza. Veneza tratava-se de um grupo de cerca de 25 a 30 dançarinos provenientes de boas partes do mundo, que vão se apresentar, inclusive, no SESC daqui a alguns dias, no dia 28 e 29, no SESC Pinheiros, fazendo um trabalho de formação, de complementação, de formação, porque muitos já tinham formação, e que apresentaram esse trabalho na abertura da Bienal de Dança, que é vinculada à Bienal de Veneza, de artes visuais, de festival de cinema, de arquitetura, de, enfim, teatro e também de dança. E eu, o coordenador, o consultor, o que era responsável por essa realização, era exatamente Ismael Ivo, convidado pela Bienal até esse ano. Bom, na seleção dessas pessoas que foram para lá, foram 8 brasileiros, 5 de São Paulo. Esse grupo de São Paulo tinha alguns que já tinham participado de um programa coordenado pelo nosso querido amigo Ivaldo Bertazzo, que está aqui na frente, que juntou praticamente um grupo assemelhado daqui da realidade de São Paulo, provenientes de diversos bairros, diversas
instituições da periferia de São Paulo e outras, que lidam com a questão da dança e do movimento numa perspectiva educativa, e o Ivaldo os convidou para participar de um programa e realizamos um projeto já há alguns anos atrás, que se chamou Samuad, que teve uma repercussão extraordinária aqui no Brasil e fora do Brasil. Esses meninos e essas meninas participaram desse processo de maneira absolutamente integral. De maneira, quando eu digo integral, eles ficaram separados, por assim dizer, algum tempo, com uma formação própria para a dança e com todo o cuidado que nós, o SESC, e o Ivaldo e toda a equipe, podíamos dar no que diz respeito ao acompanhamento em todos os sentidos. Em todos os sentidos, inclusive escolar, inclusive exigindo o cumprimento das suas tarefas, etc., para que pudessem, digamos, acompanhar esse processo de uma maneira absolutamente adequada. Alguns desses meninos participaram posteriormente, ou participam posteriormente, desse grupo que está lá em Veneza atualmente. Então, é realmente um trabalho de formação que tem muito mais a ver com cidadania, com desenvolvimento pessoal, com valorização do ser humano, com a educação no sentido integral, do que propriamente só com a questão da dança. Bom, isso foi muito importante verificar, porque é um trabalho de excelente qualidade, que nós vamos ter a oportunidade de ver aqui daqui a alguns dias, e que testemunha, que mostra realmente o resultado efetivo de todo esse processo. Não é só aquele processo lá de Veneza, mas é o processo que tem toda uma história anterior e que muita gente está envolvida. Muito bem. Depois disso, algumas outras experiências também, um festival extraordinário de teatro em Viena, que eu vi 3 peças maravilhosas, e também digamos, a Documenta de Cássio, que é talvez a experiência mais relevante do ponto de vista das artes visuais hoje, que está acontecendo atualmente, vai até setembro. Sobre isso, eu queria falar o seguinte, aí chegando naquele ponto que o Cadão levantou, que eu acho muito importante. Há uma sensação hoje na Europa de que não tem saída, que o mundo meio que está numa sinuca de bico. A situação não tem como resolver. A Grécia, recentemente, no domingo mesmo, teve uma eleição para novo parlamento e, com isso, poder definir se permanece ou não na zona do euro. A Itália vive um drama terrível do ponto de vista do seu equilíbrio também. A Espanha, Portugal, Irlanda, sem falar da Grécia, que já estava nessa situação, e outros que, eventualmente, poderão também. O problema é econômico? Não. Eu diria que não. Claro que existe uma questão econômica gravíssima, mas o problema que eu vejo em muitas pessoas, com muita sinceridade, na conversa com elas, é uma certa falta de perspectiva, uma falta de horizonte, uma visão assim um pouco pessimista de futuro, ou seja, o que vai ser agora, para onde nós vamos, como nós vamos perder tudo que nós alcançamos e como é que vai continuar a vida lá na frente. Então, isso tem muito a ver com a realidade que a gente enfrenta numa cidade como a nossa, em que, para realizar um evento como esse, a gente quase que tem que rezar para dar certo, porque tem chuva, tem trânsito dificílimo, uma dificuldade enorme de locomoção numa cidade como a nossa, e nós continuamos valorizando o transporte individual como solução, e, afinal de contas, para onde nós vamos também. No entanto, a visão deles é de que nós estamos vivendo num paraíso. O Brasil está muito bem, é o país não apenas do futuro, mas já do presente, que está aí realizando o seu projeto, está bombando, está mostrando para o mundo o caminho, está ensinando para a Europa o que fazer, e a Europa vivendo esse drama terrível. Para fechar, eu só gostaria de dizer o seguinte, na minha visão muito pessoal, e aqui cabe essa consideração diante de uma figura como o Criolo, que é uma pessoa que vem lá do bairro do Grajaú para trazer a sua poesia, a sua beleza para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro agora. Estou sabendo que você já está a caminho de conquistas mundiais. Muito bem. É o seguinte, gente, eu acho que a economia é importante, eu acho que a gente tem que se preocupar com todo o processo e o desenvolvimento material, tudo bem. Mas ele só faz sentido se a gente tiver
em mente, claramente, com toda a clareza mesmo, que o desenvolvimento que interessa tem a ver com educação e cultura. E isso não pode ser um discurso, isso não pode ser um papo, isso tem a ver com verdades, tem a ver com soluções do dia a dia, tem a ver com visões de orçamento, tem a ver com visões de participação, tem a ver com a perspectiva política efetiva, entendeu? E a gente nota que mesmo aqueles mais progressistas, muitas vezes, se perdem nessa perspectiva da economia, como se ela fosse a regente única do nosso possível sucesso ou fracasso. Eu, claro, acho que a gente tem que continuar investindo na nossa economia, ou seja, nossa infraestrutura, melhorar nossas condições sempre, mas ela tem que vir claramente após a perspectiva da educação e da cultura, que são duas realidades, ou duas facetas da mesma realidade. Não é? Eu não separo uma coisa da outra. Para mim é muito claro tudo isso. E eu acho que a nossa grande questão tem a ver com tudo isso. Então, morar numa cidade como São Paulo, onde esse caráter, digamos, é muitas vezes abandonado, esquecido, em nome da perspectiva puramente econômica, material, do desenvolvimento puramente voltado para os bens materiais, e, desculpe, isso não tem saída e provavelmente nós teremos muita dificuldade. Se nós queremos, de alguma forma, ajudar o mundo todo a entender, eu acho, a nossa realidade, é mostrar esse lado nosso, essa posição, digamos, de que nós vamos buscar um caminho em que, claro, a economia, o desenvolvimento econômico, a melhoria material é importante, mas ela é subjugada, ela vem em segundo plano diante da perspectiva da educação e da cultura. Era isso. Obrigado. Eu devia ter feito essa introdução antes, tá? Eu tinha pensado nela, mas esqueci. Mas agora que o Danilo falou, eu me lembrei e vou fazer, tá? Eu agradeço muito o convite que vocês me fizeram, Paulo, porque eu acho que a gente está diante de duas unanimidades. É uma coisa raríssima. Isso é muito raro de acontecer. E eu tenho a sorte de estar aqui conversando com essas duas unanimidades. O Danilo, porque é o Danilo, a gente sabe, né? Ministro da Cultura, a gente sabe. E desse lado tem o Criolo, que eu acho, hoje o Criolo é o grande artista da música brasileira. Não é o artista do rap, é o artista da música brasileira. E eu sei, Criolo, que você está vivendo um momento muito importante na sua carreira. Gramou muito, 20 anos depois, né? Está aí. Eu queria que você falasse desse momento que você está vivendo na sua carreira, exatamente desse momento, e vou emendar uma segunda pergunta. Quando a gente fala de afeto, e afeto é um dos temas aqui da nossa conversa, se você fala em afeto, a primeira coisa que eu pensei quando me falaram em afeto e crioulo, eu falei absolutamente tudo a ver. É uma das pessoas mais doces que eu conheço, uma pessoa inteligentíssima e uma pessoa que tem um carisma, uma coisa meio mística. Assim. Se você se aproxima do crioulo, você percebe isso. Eu conheci o crioulo na TV e fiquei muito impressionado com o discurso dele, com o jeito dele falar e o jeito como ele aproxima as pessoas. Como é que alguém como você, que está num ambiente que é muito radicalizado, que é o ambiente do rap, é um ambiente bastante radicalizado, consegue transitar desse ambiente para a MPB, falar com o Caetano, falar com o Gil, como você fez, você está me contando isso, com tanta naturalidade, se tem algum segredo nessa história aí, qual é exatamente? Manda. Boa noite. Vamos lá. Quantas coisas, não? O Daniel está aí, ele sabe que eu tenho uma dificuldade tremenda de me expressar, mas eu estou muito honrado pelo convite. Vocês são sensacionais. Mas eu acredito que o que nos une é o gesto. Um simples gesto. Mas esse gesto tem uma intenção. E antes da intenção tem um instinto que se mistura com aquilo que vem da sua ancestralidade
e com todos os produtos de plástico que tentam induzir até os subterfúgios de que cor nós gostamos de usar numa camisa, ou quantas doses de sal ou de açúcar temos que colocar em qualquer coisa que a gente venha comer. E aí você chega num bichinho muito esquecido, que é o homem. E aí, quando você começa a se despir, ou você fica maravilhado com o que você vê, ou você fica desesperado porque você está morrendo de frio. Então é natural encontrar esses meus antigos amigos, esses novos, porque ou eles estão maravilhados com os corpos deles, ou eles estão igual a mim, morrendo de frio. E a gente tenta se aquecer. E o que nos aquece é esse gesto. Dentro de uma poesia urbana tão forte, o rap. Eu transitar por tantas mentes e tantas cabeças, algumas, porque ele foi meu berço. Porque para você forjar o aço, ele leva muita pancada. E ele vai a temperaturas que são poucos os materiais que aguentam. Então, se não fosse o rap em minha vida não seria algo aceitável, minimamente na linha da mediocridade. Então, acho que é por isso, cara. Eu acho que é só isso aí. Eu não falei? Poesia pura. O momento que eu estou vivendo tem a bigorna, tem a pancada e tem o calor. Porque chove, e é uma grande poesia, né, quando chove. E aí você retorna naquele bichinho que você não sabe o que vai acontecer quando você se vê pelado. E muitos vão pensar, vai alagar. E muitos vão pensar, vai ter vida na minha lavoura. E tem chovido um pouco na minha horta. Mas porque eu tenho agricultores que souberam preparar a terra e preparar algumas sementes secas por uma tribulação de mais de 22 anos. Então, em qualquer lugar do mundo que eu vá, é tudo tranquilo, porque eu sei que eu vou encontrar alguém que se maravilha com seu corpo nu ou que está com frio igual a mim. E o processo de criação todos temos, todos os dias, ao respirar, ao se perceber, ao se xingar, ao tentar inventar palavrão, porque o verbo é falho para definir emoção, nenhum palavrão consegue definir. Se no dia que o Corinthians fez um gol, você sai correndo e bate a pontinha do dedinho no sofá e você grita de dor. Não, entende? Até a estupidez de você ver a vida das nossas crianças serem tiradas de modo ridículo, abrupto, covarde. Hoje nós temos ex-meninos, né? Porque a criança nasce, ela não é nada, é um ex-menino, ele já tem que ser adulto. Enfim, essa conversa todo mundo que já está aqui já sabe e procura fazer algo para... Enfim, nós temos ainda um sopro de vulto de possível esperança, que retorna no gesto, na intenção e no instinto. Mas eu acho que é mais ou menos isso aí. Está chovendo, que é para abençoar. Está gravando, né? Gravando, beleza. Ô, Danilo, educação e cultura são sempre duas bandeiras políticas Muito faladas. muito faladas. Pouco Quer dizer, não há um candidato que trabalhadas não me apareça com essas bandeiras, efetivamente, chacoalhando essas bandeiras. Curiosamente, essas bandeiras ficam invisíveis quando os candidatos assumem o poder. Verdade. Não é?
Será que a gente pode ter alguma esperança? Você falou algumas coisas aí, eu queria que você estendesse um pouco mais sobre isso. A gente pode ter alguma esperança de que alguém apareça de repente um dia e fale assim, olha, a economia é muito importante, o dinheiro é muito importante, etc. Mas sem educação isso aqui não vai acontecer? Olha, eu acho que é uma campanha, digamos, progressiva, gradativa, que aos poucos as pessoas vão percebendo a importância, o significado, a pressão da sociedade, enfim. E se nós pretendemos uma sociedade melhor, né, uma sociedade mais evoluída, nós sabemos que não basta apenas esse investimento em infraestrutura, esse investimento no progresso puramente material, mas tem que haver, efetivamente, uma preocupação com esse campo, essa área da educação no sentido formal e da educação no sentido informal, que é onde eu vejo o papel fundamental da cultura, que abrange tudo isso. Então, eu acho que faltam, talvez, primeiro algumas questões assim mais, alguns esclarecimentos mais objetivos e que permitiriam, digamos assim, entender melhor a realidade. Nós temos uma previsão de que uma parte do que é arrecadado pelos impostos seja utilizado efetivamente em educação. Existe no plano nacional, no plano dos estados e no plano municipal. E o mínimo disso é 25%. Quando o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, tinha essa perspectiva, seja do ponto de vista da educação e da chamada cultura também, que a cultura, no sentido da administração pública, ela abrange o campo das artes, ela abrange o campo do patrimônio material, da memória, e praticamente é esse o grande momento, o grande âmbito da cultura no sentido da administração pública. Tudo isso era a parte do Ministério da Educação e Cultura. Tanto que hoje o Ministério da Educação, em grande parte, ainda é conhecido pelas pessoas mais antigas e talvez até por parte da imprensa como MEC, Ministério da Educação e Cultura. Já desde os anos 80 foi criado o Ministério da Cultura, cuja sigla é MINC. Então, nós temos o MINC e temos o MEC. Acontece que, quando esse ministério foi criado, não foi discutido nenhum vínculo, nenhuma ligação com a questão orçamentária. E, até hoje, é um ministério que vive, de alguma forma, com o pires na mão. O próprio Gil tentou levar o orçamento do Ministério para algo em torno de 1% e não conseguiu, né? E até hoje ainda não se conseguiu isso, né? Tem lei de incentivo, tem outros modos de agir. Eu digo o seguinte, precisa de recurso? Precisa de recurso. Mas eu não sei se o problema principal é recurso. O problema principal, para mim, é sempre foco. É sempre o que se pretende fazer. Onde atuar e como atuar. E, para isso, tem que chamar profissionais, tem que chamar pessoas que estão vinculadas a essa discussão no âmbito mais amplo possível, pessoas que têm formação, pessoas que estudam o problema, pessoas que estão lidando com isso há muito tempo. Então, nós temos questões gravíssimas no país, não temos? Sim. Você tem que chamar especialistas que estudam profundamente aqueles temas para poder propor, discutir, aprofundar. Questão da violência, tem que chamar quem entende de violência, que entende de segurança, que entende dessa questão toda, que é gravíssima, e que estuda de maneira séria esse problema. Questões ligadas à infraestrutura, questões ligadas a transporte, questões ligadas à saúde. Então, questões ligadas à cultura. A cultura não é um campo para curiosos, para interessados apenas, mas em pessoas que se preparam para isso, pessoas que lidam com isso. E cultura não é apenas lidar com artista, como muita gente se pensa. Claro que tem que lidar com artista, mas tem que lidar com todo o mundo envolvido no campo da cultura, com gestores, com produtores, com artistas, com a perspectiva da formação de público,
com a educação também para que o consumo, digamos, cultural seja um consumo adequado. O Brasil é um país que tem uma população voltada para a questão escolar regular de mais de 60 milhões de pessoas, entre alunos, professores, toda a comunidade, digamos, voltada para a educação formal, desde o pré-pré até o pós-tudo, tem mais de 60 milhões de pessoas. No entanto, o nosso consumo de cultura, efetivamente, é ridículo. Ou seja, nem a nossa educação formal capacita o indivíduo, no mínimo, para o consumo cultural adequado, do teatro, da música, do cinema, das artes visuais, etc., etc., dos museus. Então, veja como essa incompatibilidade é alguma coisa que tem muito a ver com uma falta de preparo daqueles que, muitas vezes, estão lidando com essa perspectiva. Então, educação e cultura têm que estar integrados. Os professores, que são, digamos assim, a mola mestra de todo o processo educativo, têm que estar integrados totalmente no processo cultural como um todo, serem consumidores e serem animadores culturais. O professor é, sobretudo, um grande animador cultural. Não é? Então, essa perspectiva da animação cultural, que é alguma coisa que tem a ver com todo o envolvimento da comunidade no que diz respeito às diversas manifestações culturais que são colocadas à disposição. São Paulo é uma cidade que tem mais de 900 estreias por ano, entre espetáculos de música, teatro e dança. Mais de 900, só na cidade de São Paulo. Isso eu não sei se é uma coisa muito comum na maioria das grandes cidades do mundo, entendeu? Isso é alguma coisa extraordinária. No entanto, a gente tem uma produção, mas não tem o consumo que acompanha de uma maneira adequada. Né? Então, falta uma articulação, digamos, entre o campo específico da educação, os administradores, os diretores, professores, pessoas que lidam com a educação, e a questão da produção cultural, propriamente dita. A Evelyn conhece muito bem essa questão, ela lida com um projeto de arte e educação extraordinário na Fundação IOSP, e, por isso, muito merecidamente também ganha essa homenagem que está sendo prestada aqui, e realmente tem a ver com toda essa perspectiva. Né? Então, a educação e a cultura, ou elas estão absolutamente integradas como algo, praticamente, como facetas de uma mesma realidade, ou nós teremos uma formação voltada apenas para o resultado material. A gente fala em educação profissional. Acho fundamental que a gente tenha profissionais bem educados. Mas a educação profissional não será completa se faltar essa amplitude da visão cultural. E somente a educação profissional, o adestramento de alguém para o domínio de determinadas técnicas, não é suficiente. Pelo contrário, eu acho até negativo se não tiver a perspectiva do que isso significa no contexto da sociedade, do que isso significa na relação com os demais, no que isso significa na sua integração com todas as outras profissões que estão vinculadas ao processo, digamos, cultural e mesmo o desenvolvimento de uma sociedade. Então, essa, para mim, é uma batalha que depende muito do dia a dia das pessoas se convencerem e passarem isso para as autoridades, para os nossos eleitos, enfim, que estão aí em cargos públicos e que poderão, eventualmente, fazer uma revolução cultural, no sentido de poder transformar essa cidade, transformar o nosso país de uma maneira mais, digamos, completa. O que significa dizer tornar a vida das pessoas melhores. E tornar a vida das pessoas melhores não significa apenas aumentar o salário delas, e nem permitir que elas tenham mais consumo, mas simplesmente oferecer para elas uma condição de vida melhor em todos os sentidos, uma oferta adequada, com mecanismos adequados e, sobretudo, com uma perspectiva em que o indivíduo se sinta absolutamente integrado na sociedade. Ô Criolo, você é um exemplo de um cara transformado pela música. Então, eu acho que seria interessante você contar, eu gostaria muito de saber isso. Quer dizer, quando é que você descobre o rap?
a poesia do rap? Quando é que ela muda você? E como é que você tem esse percurso todo aí, ao longo de 20 anos, fazendo todas as coisas relacionadas com o rap, e aí você chega nesse disco que é uma unanimidade, que as pessoas... Não sei quem não gosta desse disco. Até o Danilo gosta, inclusive. Depois você vai me contar a sua experiência ouvindo o Criolo. Fala aí. Eu vi um colega meu fazendo um verso, quando eu tinha uns 11 anos de idade, estava na 5ª série, eu achei aquilo mágico, ele brincar com as palavras, conseguir montar coisas com as palavras. E aí eu quis fazer também. Aí comecei a brincar disso, com 11 para 12 anos. E aí eu percebi que no meu bairro, muitos da minha idade, alguns mais velhos, também faziam isso. Isso se chamava rap. Surgiu para mim assim, dessa forma. Que logo depois eu alinhavei com cordel e com tantas coisas que meus pais me apresentavam, eles são cearenses, né? E aí eu não larguei mais a mão disso, porque eu me senti capaz de produzir alguma coisa. Lógico que com 11 anos de idade nós não vamos ter essa frase, né? Que bom, né? E então me vi capaz, eu senti prazer, né? Porque a gente é prazer, não? O ser humano é movido a prazer. Quase todas as espécies, né? Mas nós em especial porque temos requintes. E para cada requinte uma nuance, enfim. É uma noite fria hoje, alguém está servindo vinho. 18 nuances já surgiram só agora. E é um prazer a gente... Olha a magia da palavra. Mais uma vez nos conectamos loucamente pelo calor de uma noite chuvosa, com pessoas queridas e amadas. Parte 2. Isso é bacana. Então, você sentir que você é capaz de fazer algo. E ali, crescendo ali, seus pais, você enxergando a luta dos seus pais, vendo a luta deles, o dia a dia, morando ali no Jardim das Embuias, depois morando no Grajaú, em 82, fomos para o Grajaú. Aquela luta, né? Hoje eu percebo o quanto eles tentavam esconder algumas coisas e tal do mundo, né? Para não sofrer tanto. E você se sentir parte de alguma coisa, isso é maravilhoso. E a poesia, a música, o ritmo, fazer com que você converse com uma pessoa do seu bairro que você nunca jamais imaginou que você fosse conversar, porque ela também desenvolve aquilo. E ela tem autoestima. E quantas vezes, né, ir para um outro bairro, num colégio, ou no quintal, ou na garagem de alguém, ver o cara cantar. Uma fita cassete para chegar de um bairro a outro, às vezes levava 3 meses. E você ia com todo orgulho e ainda pensava 2 vezes se ia lá falar com aquele cara. Que ele está cantando, é o momento dele. Então, eu me percebi alguém. A arte se manifestou para mim dessa forma. Eu me senti alguém capaz de alguma coisa e fazendo parte de algo. Comecei a construir meu mundo. Só que, diferentemente do homem, não sei em que época, que pegou um graveto e riscou o chão e falou, tuga, tuga, isso aqui é meu. Aí acabou, gente, qualquer relação de esperança. Porque foi isso, ele pegou, riscou aqui e falou, isso aqui é meu, bicho, o teu vai para lá. É verdade, é isso. A arte não. Ela diz, saia daqui, porque tudo que está ao teu redor, que a tua vista alcança, é teu. É seu também. E dane-se quem fez esse risquinho, porque é totalmente efêmero e é totalmente frágil. Tudo que se constrói e os títulos todos, de tanta importância, sim, para a gente se comunicar, mas não para cada vez mais valorizarmos esse pequeno círculo, porque vai chegar uma hora que eu acho que pior que ficar mudo, se sentir mudo, totalmente mudo, um homem sem fala, é você ser presenteado com a surdez. É a pior coisa, é você ficar surdo. Não porque lhe falta alguma coisa no seu sistema aqui, mas porque ninguém mais se comunica com você. Isso é uma dor que eu acredito, haja Xangô para derrubar essa mata, meu filho. Aquele machado enorme, bonito. Então, eu me vi ali alguém, me senti alguém, cara. Mesmo porque não era aquele cara que era chamado para jogar no futebol, sempre reserva. Meus colegas já tinham já tinha aquele London Fog, né? Que era aquele sapatinho de camurça, a gente comprava o Freedom Fog, né?
Aí as meninas já não queriam conversar muito com você, aí já tinha aquele agasalho California Racing, que você ia lá pro bailinho da Circuit Power, curtia um balanço. Aí você já não podia, você já não tinha, um mocassim, a elegância de você usar uma calça big, bem passada, um mocassim e um coletinho Costa de Seda. Minha filha, você é pobre, mas você não é deselegante não, minha filha. Não tem nada a ver não, elegância não tem nada a ver com CEP. E deselegância também. Beleza. Enfim, hoje eu até coloquei um sapatinho e queria encontrar contigo, viu, cara? Obrigado. Bonito. Elegante. Tamo junto. Ô, Criolo, você está falando uma coisa aí, rapaz, que tem muito a ver. É curioso você observar isso, né? Uma pessoa que tem essa trajetória, que vem lá, que realiza todo um caminho, que está aqui, que está indo para fora, que vai, enfim, mostrar o seu trabalho de maneira absolutamente extraordinária, quer dizer, com bastante chuva na sua horta, como você disse, e, ao mesmo tempo, refletindo aqui sobre processos, sobre vida urbana, sobre sociedade, sobre transformação social e toda essa discussão que, enfim, é gerada por essas pessoas maravilhosas que estiveram aqui, que participam também desse processo a seu modo, outras que também já participaram e outros que vão participar, que são reconhecidos num prêmio como esse, enfim, é alguma coisa realmente muito, muito legal, muito extraordinária. Agora, como responsável assim por uma instituição, por uma organização ampla como é o SESC, que tem mais de 30 e tantas unidades no Estado, que aqui está fazendo uma presença grande, a gente tem planos aqui na cidade de ampliar para outras áreas, inclusive da periferia, lá para o Itaim, Paulista, lá para, sei lá, para o Campo Belo, enfim, para vários outros lugares. Campo Limpo, aliás, confundo às vezes Campo Belo com Campo Limpo. Campo Limpo. Enfim, tem várias perspectivas aí. Eu fico pensando em como lidar com essa coisa da acessibilidade, da participação, do envolvimento, como abrir caminho para alguém, né, que tem interesse em sair da sua mediocridade, do seu dia a dia, que pretende curtir alguma coisa nova, que pretende buscar um outro caminho. Como lidar com isso de uma forma tão objetiva do ponto de vista da administração, ou seja, do ponto de vista de alguém que cuida da gestão, de gerir um processo. Como lidar com isso? Né? Não de baixo para cima, mas, de certa forma, de cima para baixo. Não impondo nada, mas abrindo porta, abrindo caminho, permitindo o ingresso, democratizando o acesso. Então, isso tem muito a ver com essa proposta, entendeu? Que eu acho fundamental. Você perguntava, o que tem na frente? É essa questão mesmo, da democratização da proposta, é abrir a porta e deixar entrar. A imagem, para mim, do SESC Pompeia, que todos aqui devem conhecer, é muito objetiva e clara, não é? Por que é uma unidade do SESC tão bem realizada e tão bem sucedida? Porque é uma rua que entra. Não tem porta. É simplesmente a acessibilidade absolutamente colocada. Isso, mais do que físico, embora lá seja físico, é o conceito que está por trás. O que isso representa numa instituição como a nossa. É essa questão de abrir a porta e permitir que todos entrem. O rap, a ópera, o clássico, o popular, todas as linguagens, tudo que vier. Um dia desse eu encontrei, inclusive, uma senhora bem idosa na porta de um elevador, lá no SESC Pompeia. E ela me disse, eu perguntei para ela, escuta, a senhora vem fazer o que aí? Eu pensei que ia participar de alguma atividade. Não, vim aqui só para receber um bom dia. E era uma coisa legal, ou seja,
É uma pessoa que quer simplesmente conviver, quer estar junto, quer estar presente. E o grande segredo de estruturas voltadas para esse caráter, viu, é você abrir espaços onde as pessoas vão, mesmo que não saibam por que vão. E esse é um pouco o segredo da proposta, digamos, que a gente discute muitas vezes com os arquitetos e tal, que ali querem ver tudo direitinho, prever como é, o que vai fazer. Não, é um lugar para ir. Um lugar para ir. Antiga praça das cidades menores, onde as pessoas vão no fim da tarde, simplesmente para estar presentes, para verem e serem vistas, para se encontrarem. Então, esse conceito que a gente foi perdendo muito... Exatamente. Essa ideia, né, de você simplesmente... Não é o shopping que as pessoas também vão para ver e serem vistas, mas vão na perspectiva do consumo. Mas alguma coisa que tem mais do que isso, né? A pessoa vai para ver ou ser vista, enfim, vai para ir sem compromisso. Muitas vezes eu vou em algumas unidades nossas no domingo à tarde, muitos pais e mães com crianças que estão lá simplesmente porque resolveram ir, porque sabem que alguma coisa vai acontecer lá, entendeu? Não estão lá com o objetivo de ver uma exposição, ver uma atividade, assistir um espetáculo. Não, vão para ir. Então, essa coisa de ir é muito mais a busca desse caráter do afeto, do emocional, do cumprimento, do bom dia que a velhinha queria e que está no dia a dia de uma instituição. Então, a dimensão macro de uma instituição que projeta, que vê, que, enfim, tem toda essa perspectiva, mas, ao mesmo tempo, está pensando no indivíduo, naquelas pessoas que estão ali, que têm que ser bem recebidas, que têm que ser bem tratadas, que têm que ter oportunidade para se sentirem participantes, integradas, cidadãs. É isso. Isso eu acho interessante que você falou isso aí, porque quebra o glamour do conhecimento. Eu estou aqui porque eu estou me sentindo bem. Aquela coisa chata, cara. Chega num lugar, meu... Pô, meus olhos já estão... Sabe, meu nervo ocular já está fotografando tudo, está tudo bem. Lógico que se municiar de uma cumbuca para o teu macarrão não ficar escorrendo no chão é maravilhoso. Mas até de palitinho a gente dá um jeito. Né? Então fica aquela coisa chata. E... Enfim. Desculpa se eu exagerei. Mas falando de comida também é algo afetivo, né? Claro, guarda melhor, como né? Não, guarda como não. melhor. Como não? Mas eu acho que é isso mesmo, cara. Porque senão você passa a repetir uma coisa que você abomina. E por que ele vai para lá? Porque tem essa coisa, a memória afetiva. Antigamente tinha praça, hoje não tem. Aí volta no instinto, intenção, gesto. O porquê de que aquele arquiteto imaginou aquilo também, o porquê daquela cor, como te abraçar sem você perceber meus tentáculos, 18 tentáculos tentando te abraçar. Eu acho que isso também é solidariedade. Claro. Você pensar um espaço, pensar numa programação, não para o teu umbigo, né? Ou para o teu dedão, porque uma hora, meu filho, dá cãibra no pescoço e você não tem dignidade para levantar o queixo. De olhar para o umbigo, você olha para o dedão. E eu acho isso aí espetacular, cara, porque, olha, lá mesmo na minha quebrada, tinha o Circo Escola, e como a gente ficava maravilhado quando tinha excursão para o Sesc Interlagos. Isso aí, eu acho que isso já define tudo, né? Pelo menos desse momento. Valeu, cara. Valeu. Valeu. Eu também gostei. Ó, eu acho que está muito bom. Eu queria fechar com uma pergunta para cada um de vocês. Pode ser? Criolo, qual é o próximo passo agora? Ele me contou um monte de novidades que eu não vou revelar para vocês, ele também não vai revelar, mas são sensacionais. Já vou adiantando para vocês. Você não precisa falar disso. Mas vamos conquistar o mundo, é isso, né? Basicamente. É assim, gente, olha, quando eu enxerguei que o meu texto estava ficando chucro, eu cheguei para o DJ Dandan, que é um cara que convive, porque conviver é a graça da vida, né? Amar 2 horas, passando o cartão ali, depois rádio táxi,
Sabe como é que é o dia a dia, né? Mas eu convivo com esse cara há 15 anos. Eu falei, DJ Dandan, já já a gente faz bodas. Bonito. E eu acho que a minha construção de texto chegou num ponto onde eu não vou evoluir e eu não vou contribuir mais para o rap que eu tanto amo. Ele falou, Negrão, eu estou com você independente de qualquer coisa. Disso também surgiram a Rinha dos MCs e algumas outras ações. E uma coisa também que daquele outro papo nosso, esse último, conversando com o Ricardo da Matilha Cultural, ele me disse: os únicos que me atendem no meu cinema são os mendigos. São os únicos que vêm no domingo assistir. Acho que isso também é um emblema fortíssimo. Fechou, voltando agora para essa outra coisa. Me deram uma oportunidade e o que seria o registro para a minha família e para mim. No meio do caminho, o Daniel Ganjamê e o Marcelo Cabral falaram que tinha alguma coisa para poder dividir com as pessoas, e foi isso que aconteceu. Os próximos passos, meu amigo, são os mesmos de 23 anos atrás. Continuar fazendo música com respeito a mim, com respeito às pessoas, nunca subestimar o irmão. E é isso. Porque a forma de como a gente divide, ela tem 1000 nomes, mas o gostoso é dividir, né? E você, meu amigo, você gere uma coisa monstruosa, gigantesca, mas você só é capaz de gerir tudo isso porque você, do seu jeito, e só você sabe, dentro da sua cabeça, você está conseguindo gerir a sua vida. Porque, senão, joguem fora as flores e as transformem em baionetas. Né? Essa é a minha última fala, gente. Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Muito bem. Danilo, a gente pode esperar um ministro da Cultura chamado Danilo Miranda um dia? Que é isso? Pelo amor de Deus. Isso tá Você fora. gostaria? Complicado, né? Você perguntar assim, num quadro onde não há muita perspectiva, não. Num quadro com perspectiva, sim, por que não? É só uma questão, né? Perspectiva, o que é? É compromisso, é clareza, é foco, enfim. É uma conversa longa. Né? As cumbucas e os palitinhos, né? Tudo antes resolvido, né? Eu acho que, claro que tem conversa, mas tem conversa em condições, não é que não, claro, a gente quer ajudar, tem muita coisa para ser dita, ser feita, né? Mas isso não se resolve de maneira assim tão simples, né? Eu não sou vinculado a nenhuma corrente partidária e cada vez tenho menos vontade de fazê-lo. Então, não tenho muito essa perspectiva, não. Agora, voltando ao papo do caro amigo Criolo, quando me fala desse desafio permanente, né? A gente sabe que nada acontece por acaso, ou seja, não estou aqui, é um processo, uma história, enfim. Cada um de nós tem a sua trajetória. Eu vim de outros lugares, vim do Rio de Janeiro, de cidade, no meu tempo chamava Campos, hoje chama Campos dos Goitacazes, que aumentaram o nome da cidade, acrescentaram, tentando restabelecer o nome da origem, que era São Salvador dos Campos Goitacazes. Isso é uma história antiga, mas teve uma figura que veio bem depois de mim na cidade, que infelizmente tem um nome assim afetivo de garotinho, mas que significa algo muito pior do que isso, e que mudou o nome da cidade para Campos dos Goitacazes. Por isso não me é muito simpático esse nome hoje, não. Mas tudo bem. De qualquer forma, eu vim de lá, vim para cá, tenho uma trajetória, vim estudar, fui seminarista, fui jesuíta, saí do seminário, busquei minha vida aqui,
Então, tudo isso vai formando um jeito de ver, de sentir, de perceber. Então, forma uma família. Uma das minhas filhas está aqui, a Thalita, querida, aí no canto. Então, tudo isso faz parte de um processo, não é? Tudo isso é... Então, eu não me sinto, assim, um protagonista individualizado que consegue esse resultado. Honestamente, não. Por isso que a gente está falando de prêmio, e eu falei aquilo antes, Paulo, com verdade. Ou seja, é um processo. Você tem aí tem vários colegas do SESC que estão aqui, várias pessoas que atuam no SESC, que também estão aqui, o próprio apresentador aqui agora há pouco, meu caro Li, que está ali no canto, que também é um ator magnífico, que trabalha com Antunes lá na formação, no próprio SESC. E, enfim, muita gente que me conhece, me vê aqui. O Criolo já se apresentou lá algumas vezes, inclusive a sua grande virada naquele show na Vila Mariana, no ano passado, em março do ano passado, que deu, por assim dizer, uma projeção nova. Então, dizer que nós fizemos o Criolo, de jeito nenhum, é todo um processo, né? Eu vou mais longe. Eu até, às vezes, quando falo disso, as pessoas não acreditam. Mas tem um cara chamado Edson Arantes do Nascimento que começou a jogar bola no SESC de Bauru. Nós temos a carteirinha dele. Alguém pergunta, vocês que fizeram o Pelé? Não. Nós demos a oportunidade e abrimos uma porta. Ele entrou e foi longe. Passou por nós e foi muito mais longe. Então, essa é a questão que, para mim, resume um pouco essa perspectiva, essa visão. Não é apenas a questão do protagonismo individualizado que leva o indivíduo àquele ponto, mas é um processo. Nós todos somos resultados desse processo e temos que contribuir para que esse processo seja melhor para todo mundo sempre. Por isso que eu prego, no fundo, honestamente, é essa perspectiva do que eu chamaria de uma sociedade voltada para a cultura e para a educação permanentemente, onde todo mundo, empresa, político, empresário, professor, toda a sociedade, se vinculasse à ideia de quem vem depois, a perspectiva do legado que vai ficar, daquilo que você deixa. E isso tem a ver exatamente com essa perspectiva da educação e da cultura. Isso tem a ver com a formação de pessoas que possam, de alguma forma, contribuir para melhorar a vida da cidade, a melhorar a vida da sociedade, melhorar a vida do país, melhorar a vida do mundo. Enfim, a gente pensa grande, né? Utopia vale para todo mundo. Então, nesse caso, o que eu gostaria de dizer para vocês é que eu continuo acreditando na utopia. Muito obrigado. Muito bem. Queria dizer que eu acho que foi um prazer enorme conversar com esses dois cavalheiros aqui, Criolo, Danilo Miranda. Obrigado pela honra. Valeu. Obrigado, Paulo.